Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é terça-feira, dia 29. Estamos começando o momento do Bom Samaritano. Né? Esperar as pessoas chegarem, ver cada um chegando aí. Hoje nós temos duas lives, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Lembrar que nós temos uma segunda live hoje, né? Vamos ver quem está chegando. Né? Aí, esse primeiro momento, a gente faz a acolhida, né? A gente espera cada pessoa chegar. À medida que as pessoas vão chegando, chegou alguém. Fátima, paz e bem, Fátima. Tudo tranquilo? Chegou mais alguém, Djalma e Duraci, paz e bem. Miriam, paz e bem, Miriam. Hoje nós vamos ter duas lives. Djalma tá rindo? Tá contente, Djalma? Que bom. Né? Eu estou na eterna briga com o meu cabelo, sabe, pessoal? Tentando dar um jeito nele. Né? Fátima, Djalma, Doraci, Miriam, todas deram paz e bem. Fátima está dizendo que está tudo tranquilo. Né? Hoje nós estamos aí na nossa atividade de sempre, né? Esperando um pouquinho mais, vamos esperar mais um pouquinho. Só lembrando, pessoal, que hoje tem duas lives, né? Tem essa live agora, que é o nosso momento Bom Samaritano, que é a live habitual que a gente faz. E à noite a gente vai discutir 1 Coríntios 13, né? Todos estão convidados. Aproveitem e chamem os outros também para vir conversar com a gente, tá? A ideia, como sempre... Ô, Gaioso, tudo bem? Paz e bem, Gaioso. Como eu estava falando, né? A gente hoje tem uma segunda live às 19h30, né? Diane, paz e bem, Diane, seja bem-vinda. Vocês entenderam o título de hoje? Superando o preconceito? Vocês já pescaram esse título? Hein? Então imaginou? Tem preconceito nessa passagem? Vocês sabiam que tem? Não é? Tem sim. É que as pessoas, às vezes, né? Vocês vão... É que a gente, às vezes, não está sabendo do contexto todo. Né? Então, a gente não fica sabendo que tem preconceito. Tem uma história de preconceito aqui, né? Sabiam disso? Tem. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo como. Né? E aí a gente nem imagina, né? Tem algumas coisas assim que são interessantes nesse texto, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena. Depois tem alguns detalhezinhos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ler eles, falar, discutir. Oi, Denise, paz e bem.
né? Enquanto a gente está esperando, Gaioso, conta pra gente, você fez sua reflexão hoje? Conta aí pra gente, enquanto a gente espera o povo chegar. Né? Daqui a mais um minutinho a gente começa, tá, pessoal? Daqui a mais um minutinho a gente começa. Né? Só para dar uns 8 minutinhos. Oi, Fátima. Paz e bem, Fátima. Bom, pessoal, vamos começar? Está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamastes, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és um filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque eu te disse? Porque te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verá. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Cris chegou, paz e bem, Cris, e o Leandro, também chegou, Leandro Moreira. Paz e bem, Leandro. Eu dei ao nome dessa leitura, dessa live que a gente está fazendo agora, de Superando o Preconceito. Só que vocês vão olhar essa leitura e vão dizer assim: mas Bernardo, onde é que tem preconceito nessa leitura? Vocês sabem onde tem? Natanael, né? Ô, Amanda, que surpresa boa, paz e bem, Amanda. O preconceito está em Natanael. É mole. É sério, pessoal. Né? Vamos entender. Natanael era um típico judeu da época dele. Né? Então, ele sabia que de Nazaré não saía nada que prestasse. Entendeu? Com certeza, lá não sai nada que preste. Esse tal de Jesus é de Nazaré, então não tem nada de bom de lá. Ainda mais o Messias. É impossível. E esse tal de Jesus é filho de carpinteiro, não é filho de rei, não é filho de juiz. E também não tem nível para isso não, entendeu? E a família dele? Qual a expressão da família dele? Nenhuma. Então esse tal de Jesus é qualquer coisa. Deve ser um charlatão, entendeu? Era assim que pensava Natanael. Natanael já não conhecia Jesus e já havia condenado Jesus. Natanael nunca tinha conversado com Jesus e já dizia que ele não prestava. Né? O que Jesus podia ter feito? Podia fazer um monte de coisa, ele podia mandar um raio fulminar o desgraçado do Natanael, né? Onde já se viu sujeito preconceituoso desse, né? Podia ter ignorado Natanael, deixado ele lá no horror do preconceito dele, onde ele qualifica as pessoas como pessoas do bem e pessoas do mal, né? Gente direita e gente errada,
né? Santo e pecador, né? E deixa ele lá, né? Mas não. Jesus quer dar a chance a esse homem de que ele mude a cabeça dele. E aí o que ele faz? Ele manda Filipe lá, né? Filipe, vai lá, chama Natanael, Filipe. Eu já até devo imaginar que Filipe deve ter olhado, não está na Bíblia não, mas eu acho que Filipe deve ter falado assim para Jesus. Ih, Jesus, sai dessa, esse Natanael aí não quer saber de ti. Mas ele fala, não, vai lá, insiste lá, chama ele. E aí é muito interessante, porque se vocês verem, não é comum Jesus se manifestar da forma como ele se manifestou. Né? Ele normalmente vira e fala assim, a sua fé te salvou, a sua fé é grande. Nunca vi em todo Israel uma fé como essa. Ele normalmente se refere à fé da pessoa, né? Não é? Agora, dessa vez ele se referenciou à própria pessoa. Ele vira e fala assim, está vindo um israelita de verdade. Ele está falando que Natanael é um homem de verdade, que nele não há falsidade. Vocês se lembram que domingo eu falei sobre lealdade e hipocrisia? Exatamente isso, ele é de verdade, ele não tem falsidade. E é muito gozado, porque Natanael olhou para ele e falou assim, não, mas você não me conhece. Como é que está falando isso? Está falando da boca para fora, só para me agradar. Não me engana não, tratante. Porque na cabeça de Natanael, lembra que Natanael é um homem do seu tempo. E o tempo dele é um tempo de preconceito. A sociedade dele é uma sociedade de preconceito. Nós temos, inclusive, que entender isso. Nós somos influenciados pela nossa sociedade. E se a nossa sociedade é preconceituosa, nós acabamos sofrendo e nos tornando um pouco preconceituosos. É por isso que a gente precisa exercer a conversão em nós mesmos. E outra coisa que a gente tem que deixar isso muito claro é o seguinte, se a nossa sociedade é preconceituosa, ela tem pecado. É o que a gente chama de pecado social, e nós devemos converter a nossa sociedade. Né? O primeiro passo é o quê? Reconhecer que isso existe. Tá? Enquanto a gente não admitir que tem um erro na nossa sociedade, a gente não vai mudar ela. Tá? Mas aí Jesus vira e fala assim, bom, vou ter que convencer esse cara, né? Aí ele fala uma coisa, ele revela uma coisa que só Filipe e Natanael sabiam. Né? Antes que Filipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. E eu imagino o choque que deve ter sido para Natanael. Né? Porque tem figueira, tem oliveira, tem palmeira, né? Tem de tudo por ali. Como é que Jesus sabia que ele estava embaixo de uma figueira? Ele mostrou para Natanael que ele tem um conhecimento além dos outros. Natanael deve ter olhado ali, dado, sabe aquele tapa na testa? Que besteira que eu fiz, eu estou diante de um rabino, de um mestre, e ele fala, Rabi, tu és o Filho de Deus. Mestre, tu és o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Observa que, nesse momento, quando ele se coloca frente à verdade, ele muda toda a forma dele pensar, oi Maria Alice, paz e bem. Ele muda toda a forma dele pensar, ele revê tudo que ele tinha na cabeça. Rita, paz e bem. Né? Então, esse é que talvez seja o grande trunfo aqui, né? A grande mudança, né? A mudança de alguém que vira e fala assim, nossa, eu estava errado. Né? Naquele momento, Natanael teve que abandonar tudo que ele tinha pensado sobre Jesus, todo o preconceito que ele tinha.
Ele nasceu, cresceu sempre ouvindo que de Nazaré nada sai de bom. Que o filho de um carpinteiro não pode ser o Messias. Que o rei de Israel tem que vir de uma família influente. E diante dele está uma pessoa que contradiz tudo isso. Ele não é de família influente. Ele é pobre, filho de carpinteiro e veio de Nazaré. Mas ele consegue notar que os estereótipos que excluem, que os estereótipos que discriminam, não são verdade. E com isso ele muda a forma dele de pensar. Entende isso? E é muito interessante porque observem que ele fala assim, aí vem um israelita de verdade. Né? E aí é interessante porque ele mostra que para você ser um israelita de verdade, você não pode ter falsidade. Aquele que segue a Jesus não pode ser falso. Aquele que segue a Jesus não pode ser uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Aquele que segue a Jesus não pode ser uma pessoa da boca para fora. Ele tem que ser uma pessoa real, que o que fala, ele escreve. Né? Quando era garoto, ouvi o pessoal dizer assim, eu não assino nada, basta um fio do meu bigode que está tudo certo. Não era a palavra da pessoa. Aqui, Natanael vira e fala assim, tudo que eu tinha pensado está errado. Eu tenho que abandonar meu preconceito e seguir com esse homem. Eu tenho que entender que eu estou junto de Jesus, do Filho de Deus, do Messias. Né? Mas para isso ele teve que superar o preconceito. Né? E eu chamo vocês também a superar o preconceito. Eu chamo vocês também a olhar e pensar assim, mas será que é assim mesmo? Né? Quantas vezes a gente cria na nossa cabeça um conceito prévio dos outros, né? Como ele nunca esteve diante de Jesus, seria por isso que ele não reconhecia que de Nazaré sairia coisa boa. Fátima não, Fátima, o povo de lá dizia isso. Está entendendo? O povo já dizia que de Nazaré nada seria bom. Antes mesmo de Natanael nascer, o povo dizia isso. Aliás, tem uma parte no Evangelho que dizem assim, ele é de Nazaré, de lá nada sai de bom. Algumas pessoas, mesmo vendo Jesus fazendo tudo o que ele fazia, jogavam contra Jesus, que ele é de Nazaré, dali não sai nada de bom. É um dado da cultura. Esse é que é o grande perigo que a gente tem quando a gente vive numa sociedade que tem preconceito, Fátima. O preconceito gruda na gente. Então a gente tem que aprender a superar o preconceito. A gente tem que virar e dizer assim, ih, meu Deus do céu, preconceito, eu tenho que mudar. Né? E a gente tem um monte de coisa que é preconceito na vida da gente que a gente não nota. Né? O rapaz tira uma carteira de motorista. O pessoal, parabéns, gostei de ver, vamos tirar, muito bom, vou andar com você e tal. A moça tira uma carteira de motorista. Ai, meu Deus do céu, mulher no volante, perigo constante. Ai, meu Deus do céu, vou acauchoar os postes, vou tirar as pessoas da rua. Isso é o que, pessoal? Isso é preconceito. Né? Isso é preconceito. Entendeu? Quando você diz, por exemplo, que determinada pessoa faz errado por causa de uma característica dela. Isso é preconceito. Entendeu? Né? Quando você vira e fala assim, como eu já vi alguns anúncios, né? Necessita boa aparência. Né? Necessita boa aparência é porque existe um padrão que se você não tiver, a sua aparência não é boa. Entendem isso? Né? Então, se eu tiver um cabelo crespo e não liso, a minha aparência não é boa. Se eu tiver um nariz
largo e não fininho, a minha aparência não é boa, né? Se eu tiver a cabeça assim mais achatada, vão dizer que a minha aparência não é boa. Quem te disse isso? De onde veio isso? Né? Ah, Bernardo, isso é um padrão de beleza. Isso é um padrão de beleza criado pela sociedade. Houve uma época que a mulher, para ser bonita, tinha que ser meio gordinha. Hoje tem que ser muito magrinha. Isso é uma coisa que nós construímos. A nossa sociedade construiu. Né? Então, o problema que a gente tem aqui é que a gente pode ser vítima do preconceito da nossa sociedade. Temos que vigiar nossos pensamentos. Sim, sim. Esse é o primeiro passo. Fátima, a gente tem que admitir que isso existe e vigiar o nosso pensamento, agir na nossa forma de pensar. Né? Quando eu falo, por exemplo, que eu menti, dizendo barbaridades da pessoa, falando coisas ruins da pessoa, eu denegri a imagem dele. Né? Eu denegri a imagem dele. Como se ter a imagem negra fosse ruim. Notam isso? Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, né, nós vamos combater a violência. Combater é uma atitude violenta. Eu não combato a violência. Eu não combato o mal com o mal. Eu combato o mal com o bem. Então, vou superar a violência. Tá? Essas coisas, pessoal, pode parecer besteira, mas isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é o pecado social. Né? A gente tem que mudar o nosso pensar, porque o pecado social é um problema na vida da gente. E ele pode nos fazer muito mais mal do que a gente pensa. E é interessante que Jesus vira e fala assim: você crê em mim porque eu disse que você estava debaixo da figueira. Mas coisas muito maiores você verá. Em verdade, eu te digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É interessante, sabe, Santo Irineu de León, ele falava que a glória de Deus é a vida dos pequenos. Tá? Então você vê que coisa interessante, porque quando a gente fala assim, glória de Deus, né? Ah, vamos dar glória a Deus. Aí a gente pensa em cantar um hino lindo, maravilhoso. E tem hinos fantásticos, né? Tem músicas maravilhosas, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo. É normal. Mas Santo Irineu de León diz que a glória do homem é a vida dos pequenos. Justos pequenos que ninguém respeita, justos pequenos que ninguém quer saber, né? Essa é a glória dos homens. A glória de Deus. A glória de Deus é a vida dos pequenos. Olha que coisa interessante, né? Como toda a igreja sempre se posicionou contra as ideias de preconceito. E é por isso que a gente deve sempre agir contra o preconceito. Porque ele é realmente algo que é contrário à nossa fé, à nossa doutrina, à nossa vida. Tá, pessoal? Vou pegar mais um pouquinho para fazer mais uma lembrança. Vocês viram que eu comecei essa live, eu li o Evangelho de João, mas nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Por que eu li o Evangelho de João? Por quê? Porque hoje é uma solenidade, é o dia dos nossos arcanjos, né? Rafael, Gabriel e ninguém sabe? Miguel, Gabriel e Rafael. Para aqueles que vivem e convivem na paróquia Cristo Redentor, ali na igreja, tem um quarto arcanjo que não tem o nome citado na Bíblia, mas tem o nome citado nos apócrifos, que é o anjo que guarda o livro da vida, que é o Uriel, né? Mas a gente celebra os anjos, né? E vocês sabem o que é assim, o grande papel do anjo, né? Ô, João Pedro, tudo bem?
paz e bem, né? O grande papel do anjo é que o anjo leva a mensagem de Deus. Pode olhar, pode prestar atenção. Gabriel leva a mensagem de Deus o tempo todo. Rafael, que é o protetor dos noivos e dos doentes, né? Ele, ao ir ao encontro do doente, ao ir ao encontro dos casais, ele também está levando a palavra de Deus. E Miguel, né, ao defender a criação, né, nós estamos precisando de gente para defender a criação, né, ao defender a criação, ele também está levando a palavra de Deus. E aí é interessante, né, porque se Filipe não tivesse ido lá e não tivesse insistido, não traria Natanael para junto de Jesus. 40 dias rezei o terço, a quaresma acabei hoje. A quaresma de São Miguel. Legal. Você devia ter feito uma live fazendo isso, Fátima, ia ser interessante. Entrou alguém aqui que eu não sei quem é. Rafael Nassif. Rafael, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito interessante essa ideia, sabe? Por quê? Porque se Filipe não tivesse ido ao encontro de Natanael, Natanael não teria vencido o preconceito, não teria se encontrado com Jesus e não seria a pessoa que ele foi, né? Por que nós também não podemos fazer esse papel? Ah, Bernardo, eu não sou um anjo. Não, você não é um anjo, você é um ser humano, muito melhor do que um anjo, né? A gente sabe que o ser humano é a mais perfeita criação de Deus, muito superior aos anjos, né? Quem tiver dúvida, procura o Salmo 8 da Bíblia, que vai ver isso lá. Mas o que é interessante é que nós podemos fazer o grande papel do anjo, que é levar a palavra de Jesus ao mundo. Levar a palavra de amor, de inclusão, de respeito, de superação do preconceito. A palavra pelo fim da exclusão e da marginalização. Isso nós podemos fazer. Nós podemos ser para os outros anjos. E com isso, nós estaremos fazendo o nosso papel. E como a glória de Deus é a vida dos homens, como dizia Santo Irineu, nós vamos estar dando glória a Deus da forma mais eficaz possível. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá, pessoal? Era o que eu tinha na cabeça. Quero lembrar vocês que hoje, 19 horas, aqui nesse mesmo login, né, o BR Tura, nós vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre a 1 Coríntios 13, né, o hino do amor ou o hino da caridade. É uma das coisas, aliás, que eu vou falar, explicar para vocês por que alguns traduzem caridade, outros traduzem amor, né, para vocês entenderem isso. E para vocês entenderem toda a importância do capítulo 13, né? Porque se você pega e vê, você vê que se você começa a ler a carta até o capítulo 12, ela tem um sentido. Do 14 em diante, ela tem um sentido. O 13 meio que parece de paraquedas. O que houve aqui? Por que ele está aqui? O que está havendo? Né? A gente vai destrinchar isso um pouquinho, né? É claro que eu vou gastar mais que meia hora, né? Porque sabe como é que é. Precisa de um pouquinho mais, né? Mas não vai ser muito não, prometo que não vai ser muito, tá? Então estou esperando todo mundo daqui a pouco às 19 horas para a nossa segunda live. Enquanto isso, eu vou deixar minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão dos santos arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Estou ansiosa, apaixonado por essa palavra. Que bom, vamos nos ver em breve.
Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Vou subir para o IGTV já já.